Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa, na manhã deste dia, Senhor, cultuando, louvando, bendizendo o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por Tua presença aqui conosco. Te agradecemos, Senhor, por todos os irmãos que se encontram aqui nesta manhã, que cada um, Senhor, possam sair daqui abençoados, Senhor, e também possamos abençoar a todos quanto estão ao nosso redor. Fica conosco, abençoa, Senhor, a palavra que será pregada e ministrada nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha falar profundamente aos nossos corações. Receba este culto, a nossa adoração e todo louvor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Vamos prosseguir, irmãos. Nesse momento, o Ministério de Louvor estará adorando ao Senhor. Bom dia, na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Finalizamos uma semana, já estamos entrando em outra. Que a paz que excede todo entendimento possa nos alcançar nessa manhã e em todas as nossas vidas. Passe de nós o Teu Espírito, que tudo o que foi dito a nós. Um pouquinho antes. De novo. que não passe de nós o Teu Espírito, que tudo o que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o Teu querer. Que não passe de nós o Teu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir,
e não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir no teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir no teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Amém. Pode sentar. Amém. Geração de adoradores, queremos ser, que nós possamos sempre estar com esse espírito de adorar o nosso Deus. Nós queremos agradecer a presença de alguns irmãos, né? Tem um casal lá atrás, está sempre vindo, quando nos visitam, né? Obrigado pela presença de vocês aí, está lá no finalzinho. Também a nossa irmã que está aqui, nossa irmã aqui está nos visitando aqui também. E a nossa irmã que está sempre conosco aqui, né? Já está se familiarizando, também a nossa irmã ali. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Que Deus continue abençoando a vida de cada um nesta manhã. Nós vamos, nesse momento, um momento missionário. O pastor pode fazer para a gente, pastor? Momento missionário. Bom dia, irmãos. Estamos em plena campanha de missões nacionais. A denominação, a Convenção Batista Brasileira, ela trabalha em várias áreas de atendimento, e a campanha de missões nacionais ela tem o objetivo de abranger toda a região do nosso país para a propagação do Evangelho, e é muito bom perceber o que Deus tem feito e ainda fará através da sua vida, através da sua oração, através da sua contribuição e quem sabe, através do seu ID. Deus é que sabe, Deus é que chama, Deus é que convida, e é com Ele. E a obediência do chamado é com a gente. Deus é que trata o coração de cada um. Vamos falar o tema, da campanha de missões nacionais desse ano. Jesus Cristo é a única esperança. Vamos todos juntos falar? Jesus Cristo é a única esperança. Mais uma vez, Jesus Cristo é a única esperança. Isso é a verdade absoluta. Dizem que não existe verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta. Só há esperança em Jesus. O homem sem Jesus, ele está perdido.
Por isso que nós, como crentes em Jesus, desejamos que o nosso país reconheça essa afirmação tão preciosa, né? Jesus Cristo é a única esperança para o ser humano perdido, para o ser humano sem Deus na sua caminhada, né? E buscar, através da cidadania do céu, que já tem aquele que crê, anunciar que Jesus Cristo é a única esperança para o Brasil. Vamos para a divisa, que se encontra em Atos capítulo 4, verso 12, vamos todos? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não precisa falar mais nada, né? O próprio texto já deixa muito bem claro que não há nome maior do que o nome de Jesus, não há. Ele é, né, aquele que recebe honra, louvor, adoração, dedicação da vida de cada um. E nesse momento, antes de nós louvarmos com o hino, né, da campanha de missões, nós vamos orar pelos missionários, né, e agradecer a Deus pela vida deles. Hoje, além de orar pelos missionários que estão no campo, também orar pela diretoria, né, pelos nossos irmãos da base da Junta de Missões Nacionais. Estive conversando com o pastor Fernando Brandão e ele prometeu aí, vamos ver se vai, né, ser possível, né, estar gravando alguns vídeos, né, para que as igrejas possam transmitir, né, não somente transmitir, mas projetar, né, ele agradecendo a vida de cada pessoa, cada um que se dedica, cada um que ora, cada um que busca, lembrando que a oração pela nossa pátria não é somente na campanha no mês de setembro, a oração pela pátria brasileira e pelo mundo, né, tem que ser todos os dias e acreditar que Deus é aquele que faz aquilo que Ele disse que ia fazer. Então, só em Jesus há esperança, porque em nenhum outro nome há salvação, não somente a salvação para a vida eterna, mas também para os nossos problemas cotidianos, né? Buscar direção em Deus em primeiro lugar. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, orando pelo pastor Fernando Brandão e orando também pela sua família e também pelos missionários que estão espalhados pelo Brasil. Pedir para que o diácono Fábio Mendonça esteja orando, tá bom, Fábio? Pelo pastor Fernando Brandão, a sua família, ali os irmãos de base, né, da Junta de Missões Nacionais e os missionários, né, que estão espalhados pelo Brasil. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te damos graças por essa manhã, estarmos aqui, te agradecemos pelo estudo da Escola Dominical. E nesse momento, Deus, nós lembramos, Deus, dessa campanha de missões nacionais. O nosso povo brasileiro, Deus, que tanto precisa conhecer a verdade, conhecer Jesus Cristo. Ó Deus, não só ter uma religião, ter um culto, ter uma liturgia, mas ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, para que as atitudes do dia a dia sejam transformadas, para que realmente possamos, assim como diz a Tua palavra, ser sal da terra e luz do mundo, ter a nossa influência viva e verdadeira, Deus, na nossa nação, ó Deus, no nosso trabalho, em casa, onde nós estivermos, ó Deus. Esteja abençoando, ó Pai, cada missionário, ó Deus, que se dispôs a lançar a mão no arado, ó Deus, sem olhar para trás, que eles possam ser sustentados, ó Deus, não só financeiramente, ó Deus, com o pão, o alimento cotidiano, mas também sustentados pela Tua palavra, ó Deus, e também no seu psicológico, ó Deus, nos seus medos, nos seus temores, Deus, sejam, o Senhor possa estar sustentando, ó Deus, e direcionando toda a vida, Deus, dos seus servos, Deus, que se dispuseram aí, ó Deus. Cada missionário que atua, ó Deus, nos campos do Brasil, nas tribos indígenas, ó Deus, e onde eles estiverem, Deus, sejam alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Descer com a nossa nação, sara o nosso povo, sara a nossa nação, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar de pé, né? Vamos louvar ao Senhor com o hino da campanha de missões nacionais. Esse é o momento de dedicação de vidas e bens. Os envelopes verdes que estão aí na lateral, né, são específicos para a oferta de missões nacionais. Deus continue te abençoando, te usando. Também, se você desejar ofertar também para Missões Portas Abertas, temos os envelopes pretos, né, que abençoando também pessoas espalhadas pelo mundo.
mas envelope verde, né, destinado à campanha de missões. Lembrando, né, o gasofilácio menor é específico para a construção, para a obra, né, e o maior é para dízimos e outras ofertas que você assim desejar. Vamos louvar o Senhor, né? Jesus Cristo, a única esperança. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crê, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido, Deus me fez para anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrará. A esperança é Jesus, nova vida Ele te dará. Brasil, E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. seu povo escolhido, Deus me fez para anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrará. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida Ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, a alegria nele encontrará. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida Ele te dará. Alegria nele encontrarás, nova vida Ele te dará. Brasil. Amém, né? Glória a Deus por isso. Brasil precisa entender, né, que a esperança é Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos essa manhã para, neste momento, Senhor Deus, através da nossa vida,
poder também contribuir com a expansão do Teu reino em nosso país. Continue, Senhor Deus, a sustentar a cada um que aqui se encontra, a cada um que conosco, Senhor Deus, está através da rede social, não por aquilo que nós fazemos, mas porque o Senhor é um Deus amoroso. E porque o Senhor é um Deus amoroso, buscamos, Senhor Deus, Te obedecer e fazer a Tua vontade, que é o ir e pregar o Evangelho a toda criatura, também em nossa pátria. E nela veremos a manifestação da Tua glória e do Teu poder, para que realmente essa nação possa dizer: eu sou feliz, porque Deus é o meu Senhor. Muito obrigado, Pai. Continue a sustentar cada um, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amém. Lembrando, irmãos, que a irmã Ângela colocou lá no grupo da igreja que os adolescentes estarão vendendo alguns brigadeiros e que vai ajudar aí para a contribuição aí de missões, tá? Então, acredito que deve ser à noite, né? Não sei se agora pela manhã, é à noite, né? Então, os irmãos vêm preparados, vão vir preparados para a gente comprar, para a gente contribuir aí, ajudando aí também no aumento aí da oferta para missões, tá bom? Obrigado aí, pastor está com a palavra. Tá bom, pastor? Existem várias maneiras que nós podemos contribuir, não é, com a obra missionária, e tudo aquilo que é possível ser feito para abençoar, não somente no momento da campanha, mas de repente você quer adotar um missionário ou adotar uma região missionária. Ali no vídeo ali aparecem alguns amigos lá da região do Nordeste do Brasil, onde tivemos o privilégio de estar em 2007 e poder ver pessoas dando a sua vida para que o nome de Deus seja exaltado, independente da região que está, do local que está, da dificuldade que está passando, as pessoas realmente buscam se dedicar. E a Ana Paula, que aparece ali, a irmã Ana Paula, a esposa do pastor Beto, chamamos ele de Beto, pastor Carlos Alberto, lá da região do Nordeste, do Rio Grande do Norte, São Rafael, a cidade onde nós ficamos lá em 2007, em julho, em missões estaduais, estávamos em missões estaduais, e foi um privilégio conhecer aquela família, conhecer os irmãos ali da cidade de São Rafael. Quando nós estivemos lá em 2007, a cidade tinha somente 9.000 habitantes, hoje é uma cidade que já passou de 30 mil habitantes, isso é maravilhoso poder entender. E Deus ele vai trabalhando na vida de cada um de nós, para que através da nossa vida, através da nossa dedicação, através do nosso amor, nós possamos realmente contribuir com a obra missionária, não somente contribuindo, não somente orando, mas também indo. Então, que Deus te use, nos use, onde nós estivermos, para a proclamação de Jesus, a única esperança para o Brasil. Vamos essa manhã meditar na primeira carta de João, 1 de João, no seu capítulo 4, a partir do verso 7. 1 de João 4, a partir do verso 7 até o verso 21, nós vamos falar sobre o amor fraternal, ou o amor que se dedica às pessoas, e às vezes há um texto aqui muito mal usado em todo momento da nossa vida como crentes em Jesus. E vamos fazer esse destaque no momento oportuno da palavra dessa manhã. 1 de João capítulo 4, a partir do verso 7 até o verso 21, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus.
se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é, em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Amém? É uma palavra que tem que nos causar espanto. É uma palavra que tem que nos causar vergonha. É uma palavra que tem que nos causar temor. Por quê? Nós estamos no mês de setembro e é o mês que lembramos, não é? E trabalhamos um pouco mais firme, não que não se faça isso durante todo o ano, na questão do suicídio, que é uma questão muito difícil entre nós cristãos. É uma questão muito difícil de lidar entre nós que declaramos que cremos em Deus. E esse crer em Deus nos convida a amar a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se Deus não nos amasse, nós não saberíamos o que é o amor. Nós não saberíamos. Nós andaríamos nesse mundo, mas sem uma diretriz do que é realmente amar. E quando nós pensamos em suicídio, a primeira coisa que vem na nossa mente, e aqui não é querendo defender a opinião A ou a opinião B, é que a pessoa foi para o inferno. É a primeira coisa que vem na mente do crente, porque aquele que tira a sua própria vida comete assassinato contra si mesmo, ou seja, contrariou a lei de Deus. E há muita acusação e muito apontar de dedos, e nós esquecemos por aquele que já foi, infelizmente. Podemos fazer alguma coisa? Não podemos. Mas e por aqueles que ficaram? O que nós temos feito? Não somente por famílias que sofrem em relação ao suicídio, mas em relação a famílias que estão presas em si mesmas, porque não podem abrir o coração e não podem abrir a sua boca. Pessoas que ficam presas entre si mesmas, porque não podem falar do que estão sentindo, porque é o diabo. E não é verdade isso. Não é verdade isso. A Bíblia fala de depressão, a Bíblia fala de vontade de morrer. Lógico que a Bíblia fala isso. E muitas vezes as pessoas pegam esse texto, né, o verso 18, e diz assim: no amor não existe medo. Então, se no amor não existe medo, tira um texto do seu contexto. Lembrando que todo texto bíblico tem um contexto. E aí pinça esse texto: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, ou algumas versões, todo medo. Então, se eu amo Deus, eu não posso ter medo. É isso que está falando aqui? Será que é isso que João está querendo dizer? Quem ama a Deus não pode ficar com depressão. Quem ama a Deus não pode pensar em tirar a sua vida. Quem ama a Deus não pode passar por momentos difíceis, emocionais. Porque essa pessoa está blindada pelo Espírito Santo. Isso é uma ignorância. Ignorância. Quantos e quantos passaram por um momento de depressão e quando recebe uma visita, essa pessoa está endemoniada? Quantas e quantas vezes acontece isso? E não se estende a mão para abençoar. Não se estende a mão para ajudar.
Não se estende a mão para transformar. O que faz é acusar. Vai ler a Bíblia. Não é isso que as pessoas falam? Vai orar. A pessoa não está com força nem para isso. E aí ela te escolheu para abrir o coração. E a primeira coisa que a gente taca na pessoa é que ela está com a fé fraca, que ela está longe de Deus, que ela não está entendendo que Deus a ama de verdade, e quem tem amor não tem medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. De que medo esse texto está falando? De estarmos diante do tribunal de Cristo, todos nós estaremos. É desse medo que João está falando aqui. De não termos praticado o amor com o outro. João está falando de amor ao próximo. Então, nesse mês de setembro, mês amarelo aí que a gente está falando aí, que amor nós temos lançado às pessoas que estão à nossa volta? Para quando estivermos diante do tribunal de Cristo, não haver nenhuma acusação de não termos amado, de não termos nos dedicado, de não termos nos entregue, de termos sido ouvido, boca, mas verdade mais ouvido do que boca. Para as pessoas que estão passando por momentos difíceis emocionais, não só por causa de pandemia. Nós temos alguns exemplos. Mas essas pessoas não tiraram as suas vidas. Jó, não é? Mas quem? Jonas, não Jó, mas Jonas. Jó não, errei, é Jonas, Elias, não é? Elias pede para morrer. Falei ontem na devocional. Pede para que Deus tirasse a vida dele. A mesma coisa, Jonas. É melhor morrer. Mas pastor, mas esses aí não tiraram a vida, mas estão pedindo para que Deus tire. Você conhece alguém que já pediu para morrer? Que não aguenta mais a pressão? Que não aguenta mais as coisas que acontecem à sua volta? Que está emocionalmente enfermo ou enferma? E os santarrãos vêm com o dedo acusador dizendo que a pessoa está com demônio? Antes de nós apontarmos alguma coisa em relação à doença espiritual, nós temos que olhar, nisto se consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus em primeiro lugar. João está tratando do mandamento aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, você se amar e amar o próximo. Mas aí então quem se ama não vai passar por problemas de emocionais, porque o texto, capítulo 18, está dizendo que o amor, mais uma vez, texto fora do seu contexto, é pretexto para heresia. Para heresia. Aqui ninguém está defendendo o suicídio. O que eu estou defendendo aqui, que nós precisamos defender, é o estender a mão para quem está passando por dificuldades, não só emocionais. Mas crente passa por problema emocional? Lógico que passa. Aquele que crê tem depressão? Lógico que tem. Lógico que tem. Mas pastor, o verso 18 está dizendo que aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador não tem medo. E se tem medo, o amor não está aperfeiçoado. Esse medo é no dia do juízo que João está falando. No dia do juízo. Marcelo, por que você não... Tu acha que não vai acontecer isso não? Tu acha que isso não vai acontecer? Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos. Livros se abrirão. Lembra que eu falei aqui? Não sei se são espirituais ou são físicos. Mas Marcelo, aqui é tete a tete com o Senhor dos Senhores. Ele sentado no trono, não mais como cordeiro, mas como juiz. Aí a pessoa vai perder a salvação ali, não é isso. Não é isso. É outra coisa que as pessoas também confundem. A gente estava falando ali na lição, né? Junto com os irmãos ali. Tem gente que acha que o Espírito Santo fica assim, igual pipoca, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Jesus vai com o link paper, apaga o nome no livro da vida, depois eu me arrependo, Jesus escreve o nome no livro da vida de novo. Aí amanhã eu pequei, Jesus vai com o link paper, apaga meu nome, aí eu me arrependo, ele vai e escreve o nome de novo. Que Deus é esse, meu Deus? Que não garante aquilo que ele promete. Eu estou lutando pela minha salvação, tu não está salvo ainda. Eu estou lutando pela minha santificação. Aí você acertou. Eu sei que existem doutrinas diferentes. Mas vamos olhar para a palavra de Deus. Qual é a acusação do medo aqui? Qual é o temor aqui? É o temor de não ter amado.
não ter estendido a mão. É isso que João está tratando aqui. De quando estivermos diante do tribunal de Cristo, mas eu estou salvo. Isso é coisa dos tradicionais, não é isso? Isso é coisa dos batistas, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é coisa de quem acredita em Armínio, em Calvino, nem Armínio e nem Calvino. Jesus que nos salvou. Nem calvinistas e nem arminianos. Salvação se perde, eleitos, não perde salvação. Eles não nos salvaram. O único que foi para a cruz e derramou o sangue por nós, sendo nós pecadores, foi Cristo. E o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo pecado. Ponto final. Nós não lutamos pela salvação, nós lutamos pela santificação. Lembra lá que falamos sobre encher do Espírito, né? O que é encher do Espírito? É colocar em prática o fruto dele. Amor, alegria, mansidão, bondade, benignidade, os nove porções do Espírito Santo. Para o outro. Para o outro. Aquele que você estende a mão e não quer entender o teu amor, o problema é dele. Ele dará conta também disso diante do tribunal de Cristo. Eu pedi perdão porque eu entendi que eu tenho que amar todas as pessoas. Sim, temos que amar todas as pessoas. É a ordem de Deus. Mas amigo a gente escolhe. Lembra que eu falei lá? Amigo a gente escolhe. Quem caminha ao nosso lado a gente escolhe. Agora amar, a gente não escolhe. Vamos supor, dei o exemplo lá, não é? Vamos supor que entra alguém que fez um mal para você aqui agora. Um mal terrível para você agora, entra ali agora. Ou a mim. Fez um mal terrível. Aquele mal que você imagina. Entrou na sua casa, arrombou a sua casa. Entrou na minha casa, arrombou minha casa. Levou tudo, roubou. Fez um montão de maldade na casa. De repente essa pessoa entra em pranto aqui. Eu estou aqui, ou você está aqui. Essa pessoa entra arrependida. E naquele momento ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador aqui, ou em qualquer outro lugar que a palavra está sendo pregada. Essa pessoa pode ser seu amigo? Não. Não. Porque a gente escolhe amigo. Agora, irmão, passa a ser. Dá para entender? Irmão passa a ser. Que um dia vai estar todo mundo junto. Na mesma morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. E aí se vai ser no céu, na terra, na Nova Jerusalém, o negócio é estar lá. É ou não é? O negócio é estar lá. Na mesma morada. Mas todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Os que creem e os que não creem. Para o que não crê, condenação. Não tem jeito. Para o que crê e não praticou o amor como deveria praticar, diante do tribunal de Cristo, vai passar vergonha. O que você fez com o amor que eu te dei? O que você fez? O que você fez? Então, é muito mais sério do que a gente imagina. É muito mais sério. O conviver diário, o viver diário, o andar com pessoas, viver com pessoas, querer caminhar mais uma milha, segunda milha, terceira milha, isso é aperfeiçoar o amor. Isso é aperfeiçoar o amor. Querer caminhar junto é outra história. Jesus, né? Lembrei ali, Jesus não ficava assim, meu queridinho, vem comigo. Não, vinde a mim todos vocês. Não é isso que Jesus fazia? Vinde a mim todos vós que estão cansados e mas que tadinho, tá tão... Jesus nunca fez isso. Mas nunca deixou de estender a mão. Nunca deixou de fazer o que tinha que fazer. E aí, quando eu estiver diante do tribunal de Cristo, quando você estiver diante do tribunal de Cristo, e aí sim, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Verso 17. O que é ser igual a Jesus nesse mundo? Passar a mão na cabeça de todo mundo? Não, Ele não fazia isso. Mas nunca negar o amor. Nunca negar o amor. Nunca estender a mão. Negar e estender a mão. Então a gente tem que parar com essa mania de achar
que aquela pessoa é mais pecadora do que eu e eu sou mais santo. Que aquela pessoa está blindada, não está blindada e eu estou blindado. Que aquela pessoa é pecadora e eu sou santarrão. Não existe isso. O crente peca. E o maior pecado que João nos acusa aqui é de não amar. É de não amar. Diante daquele juízo de Deus, diante do tribunal de Deus, na pessoa de Cristo, ele vai perguntar, assim eu entendo, o que você fez com todas as ferramentas que eu te dei? Com tudo que eu te dei. O que Ele nos deu? O que o Senhor nos deu? O Santo Espírito, para ficar conosco para sempre. E esse Santo Espírito te convida e me convida a colocar em prática tudo aquilo que se denomina controle emocional. Aí vai falar assim, tá vendo? Se não tem controle emocional, não tem Deus. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Quantas e quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas e quantas vezes você já pensou em abandonar? Quantas e quantas vezes já pensamos em não caminhar mais junto? Quantas e quantas vezes nós já pensamos em largar mão? Quantas e quantas vezes? E o Santo Espírito vem habitar em nós e nos transformar em nova criatura de verdade. Agora, achar que somos melhores do que o outro, isso não é evangelho. Não habita no coração de Deus isso. Em Cristo todos somos iguais. Alguns pecadores arrependidos, outros pecadores que ainda não se arrependeram. Mas todos comparecerão diante do tribunal. E diante daquele tribunal, pode ter certeza disso. Eu fui fiel, Senhor. Eu preguei a Tua palavra, eu anunciei, eu fiz, eu me dediquei. Beleza, está tranquilo. Mas e aquela situação, aquela circunstância? Tu acha que isso não vai acontecer? Ah, não, mas o acusador é o diabo. Não, Jesus não está acusando, ele está sendo juiz. Está sendo juiz. Juiz, não mais cordeiro. Ele só morreu uma única vez por nós, sendo nós tão pecadores. E aí, tudo aquilo que habita em você e habita em mim, e continua habitando em você e continua habitando em mim, tenta fazer e dizer que eu sou melhor do que você. Ou você é melhor do que eu. Que você não pode ter dificuldade, que você não pode sentir medo, que você não pode passar por depressão, pelo desejo de tirar a sua vida. Por que não? Por que não? Ninguém está na cabeça de ninguém, só Deus está. Só Deus está ali. E aí, qual é a nossa função? Estender a mão, não importa quem. Temos feito isso? Temos feito isso? Será que nós estamos mais preocupados com a religiosidade do outro ou com a sua vida sadia? Não, isso aí é falta de oração, isso aí é falta de leitura bíblica, você está dando brecha para Satanás. Quantas visitas eu já fui fazer de pessoas que estavam passando por problemas emocionais? E a primeira frase que eu ouço na porta antes de entrar no quarto para orar pela pessoa é fraca na fé. É fraco na fé. Isso cura alguém, meu Deus? Isso sara alguém? Às vezes não precisa falar nada. Só está ali do lado. Sendo bênção. A presença, a atitude de presença. E aí a gente vai entender. Porque só quem passa sabe o que passou. Como uma vez já falamos aqui, e alguns irmãos se manifestaram, né, dizendo o que passou, o que sentiu, como se sentiu fraco, como se sentiu fraca. Agora eu posso falar também, não é? Com um pouco mais de vivência. Mas é mais do que Setembro Amarelo. Porque a vida do crente é um estender de mão diária. Porque assim como Cristo é na terra, também somos. É isso que João está falando. É isso que o João está falando.
E eu não vou lá não, porque aquela pessoa lá está possessa. Se ela estiver possessa, sai em nome de Jesus. Acabou. Mas nunca diga para alguém que está com problema emocional que ela está possessa. Nunca diga para alguém que está com problema emocional que está faltando leitura bíblica, que está faltando oração, que está faltando amor. Você que está indo lá para dar amor. Nós é que estamos indo para dar amor. E aí acaba essa batalha. Gálatas capítulo 5, bem conhecido de todos nós, a partir do 22. O que o Santo Espírito nos dá em primeiro lugar? O amor. Não é isso que ele faz? A porção do Santo Espírito em nós é o amor. Não fingido. O amor verdadeiro, o ágape, ou agape, que é verdade, a pronúncia é essa. Aquele incondicional. Aquele amor que se doa. Se estão entendendo esse teu amor, é problema da pessoa que não está entendendo ou não. Mas você está ali oferecendo amor. Perto ou longe, longe ou perto. Está fazendo isso. E aí, o fruto do Espírito é Gálatas 5, 22, tão conhecido. Primeiro, o fruto do Espírito primeiro é o quê? Amor. Depois, o que o Santo Espírito dá para nós? Alegria. Ele traz alegria. Depois que ele traz alegria, ele traz o quê? Paz. Depois de ele trazer amor, alegria e paz, ele traz o quê? Paciência, longanimidade, de caminhar mais uma milha, de dar mais uma capa. É isso que ele faz. Benignidade, ou seja, fazer o bem a quem te faz mal. Bondade, fazer o bem a quem te faz bem. Mas o que ele nos dá? Fidelidade. A Deus em primeiro lugar. Mansidão. Sai daí, capeta. Não é isso que as pessoas falam? Não, ser manso. Manso. Porque a pessoa mansa traz paz. É ou não é? Traz paz. Domínio próprio, ou coisa difícil. Segura a língua. Não fala que a pessoa está com problema espiritual, mesmo que ela esteja. O Santo Espírito vai dizer se está ou não com problema espiritual. Ele vai falar isso. E contra essas coisas não existe o quê? Acusação, que é a lei. A lei acusa. Não existe acusação. Então, eu e você somos chamados a ser como Cristo é na terra. Ou seja, com amor, com alegria, com paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso eu te dei. O que você fez com isso? Eu te dei um fruto com 9 porções. O que você fez com esse fruto? O que você fez com esse fruto? Que Deus nos use, sabe? Para tratar de todos os assuntos com o fruto do Espírito. Para lidar um com os outros com o fruto do Espírito. Para que possamos ser instrumentos de Deus para o outro no fruto do Espírito. Por mais estranho que possa parecer. Por mais estranho que possa parecer. De vivenciar a atitude de Cristo diária em nossas vidas. É fácil? Não é não. Não é não. Não é nada fácil. Porque a obra da carne que está antes quer lutar o tempo todo. Lutar o tempo todo. De querer dizer que você pode, que você é melhor, que você isso, que você aquilo outro. Não é? E Deus, Ele te convida e me convida a sermos instrumentos de mansidão, de paz, de domínio próprio, de benignidade, bondade, fidelidade, longanimidade, paz, alegria e amor. Ele convida para isso. Assim como Ele é, somos nós na terra. É o que João diz lá. E Deus, Ele vai nos chamando. Ele vai nos moldando. E Ele vai nos quebrando. Para que as coisas aconteçam. Então, todas as vezes que a pessoa estiver passando por alguma dificuldade, seja ela emocional ou espiritual, nós não estamos em momento nenhum ali para julgar, mas para abençoar. Para abençoar. Muitas pessoas eram levadas a manicômios e não era problema mental.
Muitas pessoas. Era problema espiritual? Sim. Sim. Que bastava a oração de um justo, que pode muito em seus efeitos. Mas muitas pessoas estavam lá com problemas emocionais, com dificuldades emocionais, com lutas diárias que parecem mais fortes do que elas, do que nós. Sabe o que irrita? E me incomodou, porque eu também erro, é que a gente ouve e não coloca em prática. Não estou falando de você, estou falando de mim. E não coloca em prática. A gente escuta e não coloca em prática. E quando estiver no dia do juízo, vai lembrar. Vai lembrar. Porque não vai ter escapatória. Não vai ter. Assim como Ele é, nós na terra somos. Oh, que chamada que João dá, né? João puxa a nossa perna mesmo. E aí o que a gente tem feito? O que nós temos feito para abençoar? Às vezes a pessoa está um caco, não é? E busca abençoar. Às vezes a pessoa está moída, destruída pela vida, arrasada pela vida, e busca ajudar. Por que aqueles que se acham sãos não ajudam? Não ajudam. Então Deus, Ele nos convida a sermos benignos, não somente no Setembro Amarelo. Deus nos convida a sermos benignos o tempo todo. Deus nos convida a colocar em prática esse amor o tempo todo. Deus nos convida a colocar em prática a alegria que transforma. Você conhece alguém alegre? E aonde chega o ambiente muda? É uma porção do fruto do Espírito. Essa pessoa é alegre, feliz o tempo todo. Só Deus sabe como é que está por dentro, né? E ainda estende a mão. Estende a mão. Mas chega um ponto que está tão doente que não consegue mais estender a mão. Aí alguém tem que estender para ajudar. Então que haja em nós, para finalizar, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. O que Ele fez? Se esvaziou, se humilhou, tomou forma de servo, para que eu e você pudéssemos entender o amor de Deus. Jesus tinha que matar todo mundo, não era esse o desejo lá? Né? Exterminar todos os romanos. É para isso que o rei dos judeus viria. É para isso que o Messias viria. Quem é esse aí que está na cruz? É filho de José, um carpinteiro. A mãe dele não é Maria? É um qualquer. É assim que Jesus foi tratado lá. Mas todos comparecerão, crendo ou não, diante do tribunal dele, para dar conta de tudo que fez, com o seu próprio corpo e com todas as ferramentas aqui, ó. Pelo menos 9 ferramentas de um único fruto, chamado Espírito Santo, que está aqui e não somente aqui, e quer te usar e me usar, para que primeiro sejamos transformados, para que possamos ser instrumentos de transformação de outros. Que doente não ajuda doente. Chega um ponto que o doente não aguenta mais, não vai aguentar, seja espiritual ou físico. Então que o Senhor nos use, não somente nesse Setembro Amarelo. As 2 devocionais que eu fiz, a de anteontem e de ontem, tratando sobre isso, sobre o estender a mão para aqueles que estão passando por dificuldades, que a gente às vezes nem sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. E como eu um dia falei para alguém, Deus te use e me use para continuar falando. Que o Senhor levante pessoas de honra para te sarar. Que o Senhor levante pessoas de honra para caminhar contigo. Que o Senhor levante pessoas de honra para fechar essa ferida, que pode ser espiritual ou emocional, mas que Deus nos use para isso, não para apontar dedo, não para acusar, mas para ser instrumento do fruto do Espírito. Amém? Que Deus nos use para isso. Porque talvez pode ter uma pessoa do teu lado aí, passando o maior problemão e você não sabe. Talvez tenha alguém perto ou longe, passando o maior problemão e você não sabe. E por acaso, por causa de alguma questão, a gente aponta o dedo. Aponta o dedo. Mas que haja transformação naqueles que se acham sãos,
para que o nome de Deus seja glorificado. Que haja quebrantamento, humildade, mansidão, para que o nome de Deus seja exaltado. Porque Deus só será visto naqueles que estão na terra, que se mostram iguais a Cristo. Mas o que o mundo está vendo mais aí são pessoas arrogantes que se acham melhores do que as outras. A maioria das vezes acontece isso. Não você que está aqui, mas muitos e muitos estão por aí afora, cheios de arrogância, esquecendo que é pó, como também o outro é. Então que Ele, o Senhor, nos use para que esse instrumento de amor, alegria e paz, os primeiros aqui, possam estar na sua casa, na minha casa, na sua vida, na minha vida e em todos aqueles que estão à nossa volta pedindo a razão da nossa esperança. Quando alguém pede a razão da nossa esperança, a pessoa não está pedindo para ser acusada, a pessoa está pedindo orientação para ser salva. Não importa de quê, o importante é estar ali, seja presencialmente ou através de uma vida dedicada a Deus. Deus vai te usar, e me usar, e nos usar, para que haja transformação. Fecha os teus olhos. Agora, hoje, existe alguma coisa na nossa vida que nos causaria medo diante do tribunal de Cristo? Se existe, vamos pedir perdão. Será que fizemos alguma coisa essa semana, ou hoje mesmo, que nos causaria medo diante de Jesus? Não é respeito, é medo. Jesus sabe o que eu fiz, o que eu estou fazendo, quem eu sou, e mesmo assim me ama. Me amou primeiro. Se isso não mexe com a gente, não sei mais o que pode mexer. Só Deus mesmo. Se há alguma coisa em mim, se há alguma coisa em nós, que nos causa medo hoje de estarmos diante de Cristo, vamos pedir perdão e nunca mais cometer esse erro. Seja qual for. E se há alguém aqui, ou nos acompanhando, precisando de uma palavra de ânimo, que a força do Senhor venha sobre você. Restaure a tua saúde física, emocional e espiritual. Porque é isso que Deus faz. E Ele quer que eu e você não sejamos somente pessoas diante de um espelho, mas que possamos refletir a luz de Cristo, para que o mundo possa ver que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, do Teu Filho, eu quero Te agradecer, Senhor, porque esse mês nós estamos lembrando de pessoas que passam por dificuldades emocionais. Esse Setembro Amarelo traz uma lembrança de pessoas que passam por dificuldades, estão passando por dificuldades. Por essas podemos fazer alguma coisa. Por essa podemos praticar o fruto do Espírito. E ajuda-nos, Senhor Deus, a entender a Tua vontade, para nós mesmos e para o próximo. Da mesma maneira que acontece com aquele bom samaritano, narrado por Jesus, a nossa vida precisa ser, Senhor. Talvez alguém está caído, ferido, abatido, por questões físicas, sim. Aquele homem que estava ali no chão não foi somente assaltado, ele foi espancado, emocionalmente humilhado. E homens religiosos passaram ali e não deram a mínima. Passa um estranho que parece que não tem fé em Deus e estende a mão. Passa remédio em suas feridas, leva aquele homem para uma pousada, paga o preço daquela pousada e ainda quando voltar, pagará o que exceder. É assim que Jesus faz. E como Ele é, assim na terra precisamos ser. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos desperta, a Tua palavra nos traz vergonha, a Tua palavra nos impulsiona a entender o outro como somos, humanos, frágeis, falhos,
cheio de qualidades e defeitos. Então, Senhor, quando estivermos diante de alguém, seja com qual problema estiver passando, seja ele físico, emocional ou espiritual, que possamos ser como Cristo é. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos para casa com essa palavra em nossa memória. Eu preciso ser na terra como Cristo é. Muito obrigado, Senhor. O teu próprio Filho mesmo disse que precisamos ser um, como tu e ele é um, para que o mundo creia que ele veio. Então que possamos ser um no propósito de sermos mão estendida a toda e qualquer criatura. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus assim te abençoe e guarde. Estamos encerrando o culto desta manhã. Amém.